Se não é adequado a gente dizer que a superdotação está associada a dificuldades socioemocionais acentuadas, o que a gente pode dizer acerca disso e ao que estariam associadas as dificuldades? Eu já te disse que enquanto clínico é importante que tu possa investigar as necessidades individuais do teu paciente e intervir com base nisso, né? Enquanto família também, olhar para todo o contexto em que aquela criança, adolescente ou adulto está inserido. No entanto, a gente pode aprofundar um pouquinho mais esse assunto, falando sobre três critérios importantes, né? Três dimensões importantes: problemas internalizantes, problemas externalizantes e também dificuldades socioemocionais. Vamos lá? As dificuldades socioemocionais dizem respeito principalmente ao modo de me relacionar com o outro, né? Com o mundo, como eu me percebo nos grupos, né? E aí podem aparecer alguns indicadores importantes que dizem respeito, por exemplo, a uma ineficácia, retraimento social, dificuldade nas relações com os pares e uma sensação talvez de um pouco de inadequação. No entanto, é importante a gente diferenciar a ideia de que dificuldades socioemocionais falem de ausência de habilidades sociais. Não necessariamente a gente vai estar falando de déficits que sejam funcionais, ok? Pode ser que, em alguns casos, crianças e adolescentes com altas habilidades e superdotação apresentem boa capacidade de interagir, recursos sociais preservados, um ajustamento social adequado. No entanto, em outros, pode haver sim um pouco mais de isolamento, dificuldade de encontrar pares, dificuldade de encontrar interesses comuns. E isso, gente, é relevante porque, por vezes, quando a gente tem, né, uma acentuada capacidade intelectual, e a gente tem interesses talvez um pouco mais específicos, pode ser sim um pouco mais difícil de conversar com os meus colegas, de perceber que talvez eles não tenham tamanho domínio sobre o tema, e a minha flexibilidade e capacidade de gerenciar isso, na medida talvez em que não está tão bem desenvolvida, pode sim repercutir nessa relação que eu tenho com os pares, a minha forma de reagir a isso. Isso, gente, está necessariamente associado à alta habilidade, à superdotação, ou diz muito mais de um jeito de funcionar? Eu gosto da ideia de que a gente precisa compreender o paciente para além disso que é o perfil cognitivo, o diagnóstico, né, psicopatologia, transtorno, enfim. A gente precisa olhar com esses olhos que estão para além do nome, pensando nas características individuais e nas habilidades individuais de cada um. Quando eu tenho mais rigidez cognitiva, talvez já um pouco mais de e flexibilidade propriamente dita, né, isso que é a rigidez, talvez seja um pouco mais difícil e a gente veja essas habilidades sociais impactadas, tá. Mas com treino, né, psicoterapia, treinando um pouco o meu olhar acerca do meu jeito de funcionar e o olhar que eu tenho do outro, né, frente às diferenças que o outro tem, a gente pode mudar um pouco, né, esse quadro e melhorar essas habilidades. Já as questões internalizantes dizem respeito, gente, àquilo que por vezes a gente não consegue ver com tamanha facilidade. E aí, alguns estudos apontam que o fato, né, de eu ter uma capacidade intelectual acentuada possa mascarar um pouco disso que são os sintomas internalizantes, né? Porque um rendimento escolar elevado, um bom desempenho acadêmico, um funcionamento adequado, por vezes faz com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade de acessar questões de humor, né? Talvez questões ansiosas, o medo de fracassar, o medo de não performar bem, esse perfeccionismo e até mesmo o sofrimento ferente a situações de avaliação, que confesso que apesar de não ter estudo suficiente para dizer para vocês que é uma dificuldade que aparece nos quadros de superdotação, enquanto experiência clínica, é uma questão que eu vejo bastante, né? Como estar, por vezes, sob tarefas que exigem performance, gera manifestações de sofrimento acentuado, né. Então,
pode ser que o fator intelectual, ele dê suporte para isso que é, um bom desempenho social, né, uma adequação, e aí mascare um pouco, né, os sintomas internalizantes. Mas é importante que a gente possa olhar para isso, né, sintomas somáticos, baixa autoestima, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, preocupação excessiva, podem estar, presentes, né, em alguns quadros. Nesse sentido, a gente precisa dar um lugar importante para as ideias de perfeccionismo, de performance, né? A gente não pode nunca, nem fora de quadros de altas habilidades e superdotação, olhar para o perfeccionismo como aquela sensação de prazer, de bem-estar por fazer bem feito. Porque a gente percebe, né, que o perfeccionismo ele vem com uma bagagem de coisas, né? Que é essa sensação de que, o erro, ele gera muitos prejuízos, né, que o erro é uma ameaça, né, uma forma muito rígida de se perceber, né, dentro e fora de contextos de avaliação, né, uma leitura, assim, que associa, o bom desempenho a uma, boa autoestima, ao valor pessoal. Então, nesse cenário, né, em que a gente está olhando para questões internalizantes, o perfeccionismo tem um marco importante, porque na medida em que eu vejo, né, tamanho desejo por perfeição, por performance, pode ser que ao não ter tamanha maturidade para gerenciar, né, isto que eu vejo, que eu desejo, e os pensamentos que acompanham esse meu comportamento, eu vivencie, um aumento, né, de sintomas ansiosos e depressivos, por exemplo. Falamos de dificuldades nas habilidades sociais, né, no desenvolvimento socioemocional, falamos de sintomas internalizantes. E o que são os sintomas externalizantes? Externalizante, gente, é tudo que é externo ao sujeito, aquilo que a gente consegue ver. Então, uma agitação psicomotora um pouco maior, irritabilidade, agitação, oposição, tá? Pode acontecer também, né? Como pode acontecer em diferentes quadros, né? Em diferentes perfis cognitivos. Ao que estaria associado, gente? A baixa tolerância à frustração, um pouco mais de rigidez cognitiva, dificuldade de autorregulação, essa sensação de inadequação, né? Entre a demanda que me é apresentada, as minhas habilidades, o meu perfil cognitivo, o meu jeito de funcionar. No entanto, gente, a gente não pode, assim como não pode fazer com sintomas internalizantes e com demandas socioemocionais, associar diretamente as dificuldades e os sintomas externalizantes à superdotação, né? E também não deve definir que a presença de sintomas externalizantes excluiria, né, o perfil cognitivo de superdotação num caso de avaliação, por exemplo, né. A gente precisa olhar para o alto potencial intelectual, para a apresentação de sintomas e procurar entender como, ambiente, questões cognitivas, né, capacidade intelectual, recursos internos e externos podem gerar determinada apresentação de sintoma ou contê-las, ok? Além disso, gente, quando a gente pensa em condições associadas, né, em dupla excepcionalidade, aí sim a gente pode ter alguns marcadores mais específicos, né, a nível, por exemplo, de sintomas externalizantes. Mas isso é assunto para um próximo encontro da gente. Aqui a gente precisa entender que um ponto fundamental é que esses três fatores de dificuldade eles não aparecem uniformemente. Sempre a gente vai olhar para o lugar da heterogeneidade, né? Não é homogênea a apresentação, né, deste perfil cognitivo, ok? Até mais.